Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iazzi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores, Fernando Zillo, diretor de On Street, e Daniel Sorage, gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iazzi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês. Meu nome é André Iazzi, eu sou o CEO da Estapar e hoje nós vamos falar da apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020. Falando dos destaques, indo para a página 5, vamos falar da nova Zona Azul de São Paulo. Concluímos em fevereiro a transição e temos agora 100% do market share transitando pelos aplicativos da Estapar. Implementamos também 8.000 novas vagas, totalizando 51.000 vagas. Somos a maior Zona Azul do Brasil e uma das maiores do mundo. Em relação à automação, concluímos também a integração do nosso Control Room junto ao da CET-DSV, ajudando e apoiando o monitoramento em tempo real, otimizando a fiscalização e assim garantindo a rotatividade das vagas. Temos nos nossos aplicativos mais de 750.000 novos usuários cadastrados, em pouco mais de 3 meses do nosso lançamento. Estamos satisfeitos, pois vemos seguindo à risca o nosso cronograma. Seguindo em destaques, agora na página 6, falamos da reabertura do mercado, com forte recuperação da demanda e do EBITDA. A disciplina financeira segue, com foco na preservação de caixa. No hub de mobilidade urbana, temos novidades na eletrificação com o lançamento do Ecovagas. Em mobilidades diversas, novas lojas de rent-a-car foram abertas, assim como seus respectivos buffers para os seus carros. Em Last Mile Logistics, iniciamos a operação do Zé Delivery do Grupo Ambev. Em digitalização, chegamos a mais de 2,2 milhões de usuários, com um crescimento exponencial esperado pela frente. O e-commerce já representa 5% do total de receitas no quarto trimestre de 2020, quando comparado com 24% de aumento em relação ao trimestre anterior. Indo para a página 7, falando dos investimentos, temos alocado já no biênio 2021 626 milhões de reais. E já contratados a investir 120 milhões.
É o maior investimento num biênio na história da companhia, o que vai transformar o tamanho da companhia nos próximos anos. Avançando a nossa agenda para a parte de monitoramento da Covid-19, indo para a página 9, onde a gente fala da reabertura das nossas operações. A gente observa que cada trimestre, desde a parte mais crítica da operação, as nossas operações foram se abrindo gradualmente. E em 31 de dezembro de 2020, tínhamos 100% das operações on-street abertas e 95,3% das operações off-street abertas. Na página 10, falando da evolução dos resultados, vemos uma recuperação consistente do faturamento cada mês, observando que em dezembro de 2020 já tínhamos 63% da receita quando comparado com o mesmo período de 2019. Com destaque especial a parte de Zona Azul, on-street, com 87,3% do que tínhamos naquele mesmo período do ano passado. Avançando para a página 11, na evolução dos resultados, podemos ver no quarto trimestre de 2020 um forte crescimento do EBITDA recorrente, resultado da retomada da demanda e da redução e gestão de custos da operação ao longo de todo o processo da Covid. Na página 12, falando da gestão da liquidez, seguimos com rigor na disciplina de gestão de custos operacionais. A redução foi de 31,4% no quarto trimestre de 2020, quando comparado com o quarto trimestre do ano anterior, frente a uma redução anual de 33,8% na receita líquida. A redução dos gastos gerais e administrativos foi na ordem de 19,3%, também quando comparado o quarto trimestre de 20 com o do ano anterior, principalmente em despesas de aluguel e de mão de obra. A postergação dos investimentos em CAPEX foi reduzido em 84,1% quando comparado o quarto trimestre desse ano com o do ano anterior, principalmente nas despesas de CAPEX discricionárias, sempre com foco na preservação de caixa. Vimos também alongando e reduzindo o custo do nosso endividamento. Passo agora a palavra para o Emílio Sanches, CFO da Estapar, que vai falar sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Bom dia a todos. Aqui é o Emílio que está falando. Primeiramente, agradecer a presença de todos em nosso call. E espero, novamente, que todos estejam passando bem nessa pandemia. Agora, nós vamos falar sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Também falaremos sobre a evolução da nossa receita, nosso lucro bruto caixa. Iremos reafirmar nossa disciplina com os custos e despesas, nossa situação financeira de dívida e caixa e a quantidade de operações e vagas em 31 de dezembro. Avançando para a página 14, fechamos o ano com 651 operações, totalizando 389 mil vagas, um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2019. Destaque especial para o crescimento de vagas em concessões on-street e em contratos de longo prazo, mantendo nossa estratégia de crescimento em operações com prazos mais longos. Também vocês podem observar nossa distribuição de receita no ano de 2020, praticamente em todos os principais ativos do setor. Estamos presentes em mais de 70 cidades e 15 estados, em localizações premium, e mantivemos nosso crescimento proporcional por todos os estados nesse ano. Na página 15, vocês podem observar o forte crescimento de nossa receita se comparado ao segundo trimestre, que foi a pior receita do ano devido ao impacto da pandemia. Mais que dobramos a receita, mostrando que com a reabertura da economia, mesmo que ainda lenta, nossas operações voltaram a faturar fortemente, o que nos dá muita confiança para o futuro e como todos torcendo para o sucesso da vacinação e a retomada do crescimento do país. Quando comparado ao ano passado, nossa receita ficou 33,8% abaixo, impactada ainda pela pandemia, mas já sofrendo muito menos em relação aos trimestres anteriores. O nosso ponto positivo continua sendo o segmento de Zona Azul, que está mostrando uma recuperação mais rápida, o que também nos dá confiança com relação ao investimento do Zona Azul de São Paulo. Na página 16, o nosso lucro bruto caixa mais do que acompanhou nossa receita. Multiplicamos por 5 em relação ao segundo trimestre, fruto da recuperação de nossa receita e pela gestão eficiente que a companhia fez nos custos e despesas. De uma maneira geral, se comparado ao ano passado,
todos os segmentos foram impactados. E também tivemos as despesas pré-operacionais do Zona Azul de São Paulo, que estão dentro do previsto no modelo financeiro do projeto. Esse crescimento do lucro bruto caixa mostra que todas as ações implantadas na companhia surtiram o efeito esperado. Indo para a página 17, aqui reiteramos o que já destacamos nas nossas divulgações anteriores para mitigar a redução da receita líquida que tivemos no ano. Forte redução de mais de 31% nos custos dos serviços prestados. ênfase nas renegociações de aluguéis, é mais de 35% de redução em comparação ao mesmo período de 2019. Redução dos custos de mão de obra operacional e reduções com outros custos. Também fizemos uma redução significativa no trimestre, nas despesas gerais e administrativas em quase 20%. Todas as reduções e ajustes na estrutura de custos e despesas foram realizados de forma sustentável e duradoura, permitindo manter a qualidade dos nossos serviços prestados. Na página 18, demonstramos o nosso EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2020. Com tudo o que falamos anteriormente, com a recuperação da nossa receita, crescimento do lucro bruto caixa e a disciplina com os custos e despesas, tivemos um significativo EBITDA em plena pandemia de mais de 20 milhões de reais, mostrando que com a reabertura, mesmo que ainda lenta, conseguimos uma boa recuperação no nosso resultado. Como consequência do pré-operacional do Zona Azul em São Paulo, previsto no nosso modelo financeiro, fechamos o ano com o EBITDA ajustado consolidado em 8,2 milhões negativo. Na página 19, revertemos no trimestre o FFO para positivo em 6,5 milhões de reais, como vocês podem observar. No resultado consolidado, incluindo o resultado pré-operacional do Zona Azul de São Paulo, nosso FFO ficou negativo em 17,7 milhões, melhorando em relação aos trimestres anteriores no período da pandemia. Avançando para a página 20, nosso prejuízo no trimestre ficou em 15 milhões de reais, impactado pelos custos pré-operacionais do Zona Azul de São Paulo e pela depreciação e amortização dos investimentos que nós realizamos ao longo dos anos. Indo para a página 21, temos a variação do caixa no trimestre. Abrimos com 316 milhões em caixa. Tivemos uma geração de caixa operacional positiva de 3,6 milhões. Investimentos em CAPEX já contratados no período totalizaram 7,1 milhões. Com relação à Zona Azul de São Paulo, desembolso das despesas pré-operacionais e outorga fixa consumiram 15,1 milhões. Pagamento da outorga inicial da concessão e a implantação dos sistemas de gestão para operação totalizaram 230,9 milhões de reais. Vale ressaltar que liquidamos o pagamento dos 595 milhões de reais da outorga inicial com a Prefeitura de São Paulo. A amortização de dívidas bancárias e pagamento de juros totalizaram 24,4 milhões de reais. Dessa maneira, fechamos o ano com caixa de 42,1 milhões. Indo para a página 22, nossa dívida líquida no final do ano ficou em 829 milhões de reais. Fechamos com caixa de 42 milhões. Importante ressaltar que liquidamos ou renegociamos todas as nossas dívidas que venceram em 2020. Na página 23, apresentamos o plano de equalização da dívida de curto prazo que totalizam 474 milhões de reais. Desse montante, 174 milhões refere-se à dívida do projeto Zona Azul de São Paulo, sendo que 150 milhões terá vencimento em dezembro de 2021. Dos 300 milhões, 75 milhões já foram renegociados por um prazo de 5 anos, 80 milhões em fase final de negociação e o restante previsto para a finalização no segundo semestre. Temos um excelente relacionamento com os bancos e, em conjunto, estamos estruturando operações que irão manter a empresa saudável. Muito obrigado pela presença de todos e agora devolvo a apresentação para o Dega. Seguindo nossa agenda, vamos falar agora de ESG. Na página 25, a gente fala sobre a rede Ecovagas, a primeira rede semipública de estações de recarga, uma sociedade da Estapar junto com a Enel X. Num primeiro momento, teremos 250 pontos de recarga em 100 operações da Estapar em 23 diferentes cidades. Apenas esses pontos podem gerar uma redução de mais de 8.500 toneladas de CO2 ano. Ainda em janeiro de 2021, anunciamos a Volvo Cars como o primeiro parceiro membership dessa rede. Acreditamos que em breve teremos outros parceiros entrando na rede, assim como a expansão da mesma no curto e médio prazo. É uma iniciativa da Estapar em apoio ao ecossistema de eletromobilidade do Brasil. Indo para as considerações finais,
Avançando para a página 27, falando da segunda onda da Covid-19 que estamos vivendo no momento, nos sentimos hoje muito mais preparados para enfrentar esse momento, dado toda a experiência que adquirimos ao longo de 2020. Ajustes na companhia em relação a custos e processos foram feitos, melhorando a nossa capacidade de execução, e isso se comprovou ao longo do ano passado. E essas ações, elas são duradouras e irão aumentar a produtividade da companhia nos próximos meses e anos. Temos um grande crescimento a capturar pela frente, fruto dos mais de 900 milhões de reais investidos nos últimos ciclos em projetos que ainda estão maturando e principalmente irão maturar ainda mais com a retomada. O pipeline identificado ele é robusto. Sabemos que crises como essa acabam por também trazer oportunidades. No Hub de Mobilidade, como demonstrado, temos diversas iniciativas já gerando receitas acessórias. Acreditamos que em breve novas oportunidades irão surgir. Por fim, falando sobre a nova Zona Azul de São Paulo, nós concluímos todo o processo de transição e esperamos que o crescimento venha com o aumento da respeitabilidade ao sistema e a rotatividade das vagas. Isso nos ajuda também a destravar a nossa estratégia de digitalização, com milhões de novos clientes nas nossas bases. E também um ciclo virtuoso de geração de valor, onde novas oportunidades e expansão para novas cidades e capitais irão surgir, assim como novas linhas de negócio. Termino agora a nossa apresentação e passaremos em seguida a perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Temos uma pergunta de Thaís Alonso, do Citibank. Bom dia a todos. Vocês poderiam comentar um pouco sobre os 46 milhões que passaram nas outras receitas? E também se, com o aumento do uso do app de vocês conseguiriam monetizar isso através do acoplamento de serviços ou outros benefícios dos clientes? Obrigada. Thaís, prazer falar com você. Aqui é o André Odega. A primeira pergunta o Emílio vai responder e eu respondo a segunda. Emílio, por favor. Oi, Thaís, tudo bem com você? Tudo ótimo. Thaís, isso aí refere-se àqueles aeroportos que nós temos o conceito do on-site protection, que não atingiu a faixa mínima, então esse valor a gente contabiliza ele como contas a receber, como outras receitas, que num prazo determinado de cada aeroporto, a gente pode, ou eles irão nos pagar, ou isso converte em alongamento de contrato. Como a gente transferiria do contas a receber para o intangível, como seria um CAPEX e transformaria o prazo num contrato mais longo. O espírito desses contratos é exatamente manter o equilíbrio do retorno previsto quando do investimento. Então, este é um mecanismo que naturalmente é utilizado. E vem funcionando muito bem. Em relação à segunda pergunta, a resposta é sim, Thaís. A gente tem aí uma estratégia cada vez mais de digitalização, de criar não só cross-sell e upsell nos nossos produtos e serviços, como também agregar novas jornadas de produtos e serviços no que tange à mobilidade e ao veículo em si, né? Então, em breve, a gente vai avançar em novas jornadas de digitalização. Tá? Isso é provavelmente uma grande avenida de crescimento da companhia para um futuro próximo. Obrigado, gente. Obrigado a você, Thaís. A próxima pergunta é de Raul Grego, da Eleven Financial. Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta aqui do meu lado em relação à rentabilidade da Zona Azul de São Paulo, que com essas novas restrições ali você tem uma possível rentabilidade menor aqui nesse curto prazo de utilização de vagas e possivelmente pode impactar a rentabilidade ali do projeto.
vocês veem alguma possibilidade de renegociar o preço que foi firmado com a prefeitura, ou se o impacto é muito pequeno, porque é só possivelmente nesse ano? Como que vocês estão vendo aí essa questão da Zona Azul? Oi, Raul. Quem está falando é o Dega. Prazer falar com você. Primeiro, acho que é importante mencionar que qualquer impacto que você tem em contratos públicos, naturalmente você tem mecanismos de reequilíbrio que, após a apuração deste impacto, você discute nos termos do contrato com a contraparte, no caso aqui a Prefeitura de São Paulo, e reequilibra o contrato nos termos dele, o que deveria preservar o retorno do investimento. A gente é um contrato de 15 anos, né, um contrato bastante longo, na qual a gente acredita que o período da Covid, que impacta um pouco na receita, como você pode observar, é o nosso segmento que tem sofrido menos impacto, né, porque estacionamento de via pública ele é sempre a primeira opção do cliente. Ele é o mais barato em geral e o mais disponível, né, para onde o cliente vai. Então, normalmente é o que sofre menos impacto. Então, dado esse contexto, a gente acredita que o impacto não deva ser relevante e o impacto que houver vai ser demonstrado à contraparte, no caso a Prefeitura, e como consequência reequilibrado, mantendo aí o nosso retorno, seja ele o reequilíbrio através de redução de outorga ou alongamento do contrato. Muito obrigado pela pergunta, Raul. Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta é de Mike Nicolas, da Garim Investimentos. Senhores, bom dia. Primeiro, parabéns pela exposição e obrigado pelo espaço. Aqui a nossa pergunta, eu acho que já deu para ter uma boa noção dos demais pontos, mas é como vocês avaliam aí o impacto desse agravamento da pandemia na sua atuação, e em especial aí para o fluxo da Zona Azul São Paulo. Basicamente isso. Obrigado. Mike, desculpa, eu cortou um pouquinho, eu não entendi a sua pergunta exatamente. Você pode repetir, por gentileza? Prazer falar com você, tá? Prazer é meu. Basicamente, o que eu tinha perguntado era sobre como vocês avaliam aí o impacto desse agravamento na pandemia na sua atuação, e em especial aí para o fluxo da Zona Azul São Paulo, né? Como vocês enxergam esse impacto? Deu para ouvir melhor? Sim, claramente. Obrigado pela pergunta. Obviamente, essa segunda onda, ela nos impacta nas cidades em que há maiores restrições. A gente observa, por exemplo, cidade que para nós é relevante, como o Rio de Janeiro, que o impacto ele é bastante limitado, é bem menor nesse momento, quando comparado a outras regiões do país. O impacto que a gente está observando ele é bem menor nesse momento, ainda é cedo para dizer, são poucos dias, né? Estamos aí praticamente no quarto dia, no caso de São Paulo, por exemplo, de fase vermelha. O impacto ele existe, mas ele não é tão grande como observado março, abril, maio do ano passado, mas a gente tem que ver um pouco mais à frente. No caso da Zona Azul, tal como eu comentei para o Raul anteriormente, é um segmento que sofre menos. Então, no caso, a Zona Azul de São Paulo, esse impacto é ainda um pouco menor do que operações off-street. Dito isso, a gente vai utilizar, caso necessário, se o contrato se desequilibrar, as cláusulas de reequilíbrio. Mas não deve, os nossos fluxos de caixa, as nossas previsões não devem sofrer grandes abalos, tá? Deve ser marginal pelo momento. Perfeito, muito obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta vem da webcast. Bom dia, pessoal. Aqui é o Daniel. Temos uma pergunta do Matheus Soares, da XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Matheus, da XP. Como vocês estão enxergando as operações nesse início de ano? Segunda onda da epidemia, tem atrapalhado? Matheus, obrigado pela pergunta, pelo interesse. Sim, a partir agora de meados de março, a gente observou, por exemplo, em São Paulo, agora a partir dessa semana, quando começou a fase vermelha em São Paulo, algum impacto
como mencionado na resposta anterior, esse impacto ele é bem menor do que quando observado lá em 2020, em março, principalmente em abril e maio, né? E menor ainda quando a gente fala em operações on-street, né? Janeiro, fevereiro, a gente não observou um impacto tão grande, ele veio mais ou menos num ritmo não muito diferente do final do ano passado, obviamente respeitando a sazonalidade. A gente acredita que essa nova fase ela vai demorar aí mais algumas semanas, não temos aqui como precisar quantas, mas a companhia hoje tem uma estrutura de custo já extremamente dimensionada para uma situação dessa, né? E a gente tem um aprendizado, uma curva de aprendizado que a gente teve ao longo de 2020, tanto na gestão de custo quanto na extração de novas receitas, nas próprias operações, que nos permite passar essa segunda onda com muito mais tranquilidade do que quando da primeira onda em 2020. Obrigado novamente pela pergunta. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iazzi para as considerações finais. Bom, começo agradecendo a todos que estão aqui nos ouvindo. Para minhas considerações finais, eu acho que a gente vai continuar bastante focado no desempenho da Zona Azul de São Paulo. É um grande investimento da companhia, o maior da história dela, na qual a gente tem convicção que vamos colher excelentes frutos num futuro muito breve, né? Vamos também continuar capturando o upside e o ramp-up das operações que a gente investiu ao longo dos 2 últimos ciclos de investimento, que totalizaram 900 milhões de reais. Acreditamos também no maior uso do carro, a gente já percebe isso, onde operações em que você aumenta o ratio de carro, por exemplo, por passageiro em aeroportos, né? Por mais que o volume absoluto caiu por conta da pandemia, você percebe a maior utilização. A gente acredita que isso é uma tendência. Por fim, a nossa alavancagem operacional, a gente está bastante otimista que com o retorno da Covid, ou seja, do fim da Covid, com a vacinação, com isso se dissipando essa questão tão triste que o país e o mundo vive, a gente vai ter uma alavancagem operacional, principalmente na gestão de custos. Dito isso, a gente é bastante otimista para os próximos trimestres para a companhia e para o futuro dela. Muito obrigado. Queria desejar um bom dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau. A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.